Fala galera, beleza meus brothers? Deixa eu te falar, no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre provação. E eu queria pedir pra você, cara, não deixe de assistir até o final, que Deus tem algo muito bacana pra falar contigo. E também quero pedir pra você, se essa mensagem falar no teu coração, não deixa de curtir ela, não deixa de deixar o seu comentário, tá? Sua sugestão, sua ideia, sua crítica, o que for. Não deixa principalmente de compartilhar, tá bom? Manda nos grupos do WhatsApp, sabe? Manda pras pessoas, cara, pros seus amigos, seus entes queridos. Cara, manda essa mensagem pra frente, para que Jesus e o Espírito Santo possam trabalhar no coração das pessoas, tá bom? E eu queria pedir pra você também, cara, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, toda semana tem um vídeo novo, toda semana estamos falando de algo diferente, estamos falando de algo que possa trazer crescimento e motivação para a tua vida. Que Deus te abençoe e fique conosco até o final. Glória a Deus. Salve, salve galera, graça e paz, beleza? Cara, no vídeo passado, a nossa amiga Graciele, ela deixou uma sugestão lá. E ela disse para que nós pudéssemos estar falando do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. E eu já tive experiências muito bacanas com essa mensagem. Só que quando eu estava lendo, o Espírito Santo, que é show de bola, me mostrou algo totalmente diferente, sabe? E eu queria compartilhar conosco Tiago capítulo 1, versículo de número 12, que diz assim, ó: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que ama. Então, aqui fala três coisas que talvez seja o nosso maior objetivo: perseverar em meio às provações, que não é fácil, né? Porque a coisa mais difícil que existe é você remar contra a maré, contra a correnteza, contra os ventos, né? Então perseverar em meio à provação nada mais é do que isso, né? Ser aprovado, hoje em dia é muito difícil de ser aprovado, porque nós queremos ser aprovados sem passar na prova. E isso é quase impossível. Não tem como você fazer uma faculdade sem passar nos quesitos que pede para que você faça. Então não tem como você tirar 10 numa prova sem fazer ela. Então é muito difícil isso. E o que a gente espera disso tudo é receber essa coroa da vida, salvação, morar com Deus, estar com Ele. E o que me chama muita atenção aqui nisso aqui é porque eu vejo que o livro de Tiago é um livro muito diferenciado. E uma curiosidade é que os historiadores acreditam que esse livro de Tiago, né, existe uma grande possibilidade dele ter sido escrito pelo próprio irmão de Jesus. Igualmente, o livro de Judas. Ah, mas como assim? Cara, Jesus ele tinha irmãos. Jesus tinha, se eu não estiver enganado, acho que 4 irmãos, que era José, Tiago, Simão e Judas. Então, alguns historiadores acreditam nisso. E o que dá um pouco de ênfase de acreditar nisso é que o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, 19, ele cita Tiago como sendo irmão do Senhor. E o que é muito interessante nisso tudo, sabe o que é? É que a Bíblia diz que um certo dia Jesus vai pregar na sua terra. Jesus chega aonde ele nasceu, aonde ele cresceu, aonde ele trabalhou com o pai dele, né? Jesus chega ali e ele vai à sinagoga. E quando ele está lá na sinagoga, quando ele está na igreja da época lá, e ele está ali, eles dão uma oportunidade para ele. Então ele pega ali o pergaminho, né? E ele começa a ler. E quando ele está lendo, ele lê uma passagem de Isaías, capítulo de número 61, versículo 1, né, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu para levar as boas novas aos cativos, oprimidos, proclamar libertação aos encarcerados, enfim, daí por diante. Depois você pode meditar melhor lá, Isaías 61, versículo 1. E depois que Jesus termina de ler isso, ele diz: hoje se cumpre essa profecia.
Quando ele diz isso, o povo fica doido com ele. O povo se revolta e começa a falar, cara, como que ele está dizendo isso? Esse cara aí não é aquele cara que é filho de Maria, ele não é o filho de José, o carpinteiro, ele não é carpinteiro, não tá os irmãos dele aqui entre nós. Cara, o que ele tá falando, velho? Que doideira que é essa que ele tá dizendo? E a Bíblia diz que Jesus não teve muita oportunidade de fazer coisas ali. Ele não pôde fazer mais coisas ali, né? Mais milagres ali. E Jesus então fala algo que talvez você já usou, talvez eu já usei muitas vezes, que ele diz que não tem profeta sem honra, que o profeta ele é sem honra, somente dentro da tua casa, no meio dos seus. Porque, vamos dizer a verdade, cara, às vezes as pessoas de fora nos dão credibilidade, às vezes as pessoas de outras igrejas nos dão credibilidade, às vezes as pessoas, sei lá, seu vizinho, não sei. Às vezes dá mais credibilidade que às vezes teus pais, às vezes tua esposa, teus irmãos, sei lá, meu, às vezes mais que qualquer um. E muitas das vezes não é nem porque você está fazendo as coisas errado, porque Jesus chegou ali e ele estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, a vontade de Deus. Jesus veio para fazer isso mesmo, que estava dizendo em Isaías 61. Só que as pessoas não estavam entendendo tudo aquilo. E geralmente aquilo que as pessoas não entendem, elas têm medo, elas ficam com receio, elas não aceitam. Então, quando a gente lê o livro de Tiago e ele está falando, cara, feliz é o que persevera na provação, é bacana isso, porque o próprio Jesus, ele é o espelho disso, cara. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele não quis se parecer com Deus, ele não quis ser Deus. Antes, ele se esvaziou de toda a sua glória e fazendo-se servo, fiel até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele é a própria prova da perseverança em meio à provação. Porque muitas das vezes não é fácil a gente perseverar em meio às lutas, mas Jesus nos dá um exemplo fiel disso. Porque quando nós estamos sendo provados, o que nós mais queremos é ter, vamos dizer assim, ter aquelas pessoas que nós amamos do nosso lado. E muitas das vezes não vai ser assim. Muitas das vezes a gente vai ser como uma voz que clama no deserto, cara. Às vezes você vai estar sozinho. Porque imagina para você ver, Jesus foi batizado e logo depois que ele é batizado, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E imagina para você ver, no deserto não tinha ninguém. Ninguém. E muitas das vezes as nossas provações parece que nós estamos no deserto, parece que nós estamos sozinhos, não tem ninguém para nos ajudar. Mas só que a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Então, ainda que não tinha pessoas físicas, Deus estava com ele. Talvez hoje na provação que você tem passado, talvez você pode não estar achando uma saída. Talvez você não consegue achar um norte. Eu não sei o que é. Se é uma depressão, se é um vício, se é um problema no casamento, se é, sabe, um desemprego, se é problemas com bebida. Não sei, enfim, cara. Sei lá. Sabe, se está preso, se está solto. Sabe, não sei. Mas o lance é com quem que você quer passar esse deserto. Você quer passar o deserto com o diabo te acusando de dia e de noite? Ou você quer passar o deserto com o diabo te acusando de dia e de noite? Porque isso não vai mudar. Mas tendo o Espírito Santo do seu lado. E depois Tiago continua dizendo assim, porque depois de ser aprovado, o deserto, a prova, ela nos promove a aprovação. Sabe? Ela nos promove, quando você vence aquilo te promove, te traz, sabe, uma fé, uma certeza de que você não está só, de que você não está perdido, que você não está desamparado. E o resultado disso é a coroa da vida.
É você receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para você. Quando eu olho para essa passagem de Tiago, e quando eu olho para Tiago, né, escrevendo esse livro, e eu vejo o quão maravilhoso foi Jesus não ter parado. Porque muitas das vezes o que a gente mais quer ver é a nossa família no caminho do Senhor. E o fato de Jesus ter continuado, ter ido até o final, abriu um espaço para que Tiago, então, pudesse agora também estar exercendo aquilo que durante tempos ele não deu credibilidade. E o que eu quero dizer para você é que muitas pessoas, e às vezes até dentro e fora, elas não vão querer que você seja o cumprimento de uma promessa. Porque Jesus estava dizendo, hoje se cumpre essa promessa, e se revoltaram contra ele. Talvez um dia foi profetizado algo na tua vida. Só que muitas das vezes nem o diabo, nem principado, nem pessoas, nada disso querem que você seja o cumprimento de uma promessa. A Bíblia diz assim que lá nos tempos de Moisés, o diabo não sabia quem seria o libertador ali do povo. Mas ele sabia que viria alguém. Então o que ele faz? Ele põe no coração de Faraó para que mate todas as crianças de 0 a 2 anos. Só que Deus dá livramento a Moisés. Depois de anos e anos e anos e muitos anos depois, o diabo, né, é falado através de profecias, né, e o diabo fica imaginando também novamente que haveria um libertador, e ele não sabendo quem é, o que ele faz? Ele começa a colocar no coração de Herodes para que mate as crianças novamente. Então ele começa a matar as crianças, mas o Senhor tira Jesus dali e leva ele para o Egito. E lá ele fica até que seja a hora dele voltar. Sabe o que eu entendo com isso? Muitas das vezes o inimigo não sabe o que Deus tem na tua vida, porque ele não tem poder de saber o futuro. Mas sabe o que ele faz? Ele imagina. Então ele começa a colocar no coração de pessoas para que te afronte, para que te prove, para que seja, sabe, difícil a tua caminhada, para que você não seja aprovado, para que você não tenha perseverança, para que desmoreça a tua fé, para que você desanime, enfim, para que muitas coisas aconteçam, para que então você desista e seja morto. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer para você, persevera. Não importa se estão apontando o dedo na sua cara. Não importa se estão dizendo que você é incapaz. Não importa se estão dizendo que você não vai conseguir. Não importa se estão dizendo que você não tem talento, você não foi chamado, não é você. Isso, aquilo outro. Não importa o que estão dizendo de você. Persevera na provação. Porque logo ali o Senhor está pronto para te dar um certo e aprovar você. E você receber a coroa da vida. Que Deus te abençoe e, em nome de Jesus, seja o cumprimento de uma promessa. Deus abençoe.